É difícil superar a grandiosidade do Grand Canyon em termos de paisagens épicas. Este lugar é impressionante no verdadeiro sentido da palavra, e além de suas belezas visuais óbvias, há muitas outras coisas interessantes para encontrar neste vasto e pré-histórico parque nacional. Aqui estão as 20 descobertas mais estranhas já feitas no Grand Canyon. Número 20. Desmoronamento de penhasco revela fósseis. É sempre fascinante quando novos fósseis são descobertos, pois a cada descoberta, a ciência avança em seu entendimento sobre a formação e as mudanças do mundo ao longo de sua história. Mas quando os fósseis capturam literalmente um momento no tempo, isso é motivo para grande admiração. Quando uma parte do Grand Canyon sofreu um desmoronamento de penhasco em 2016, um geólogo norueguês chamado Alan Creel, que estava visitando como professor na Universidade de Nevada, explorou as rochas que haviam caído e fez uma descoberta incrível. Ele encontrou pegadas fossilizadas de duas criaturas que caminharam sobre uma duna de areia há cerca de 33 milhões de anos. Estas pegadas estariam encrustadas nas rochas dessa paisagem épica por milhões de anos, até que uma mudança nas rochas revelasse novamente essa pequena parte da história ao mundo. Atualmente, essas são as pegadas de vertebrados fossilizados mais antigas do parque, mas quem sabe o que mais poderá ser encontrado nessa paisagem incrível? Número 19. A Grande Discordância. Uma das descobertas mais intrigantes feitas no Grand Canyon, na verdade, não está presente. Esta é a Grande Discordância, uma característica da erosão das rochas no Grand Canyon, onde há evidências de uma grande mudança geológica na área ao longo de um longo período de tempo. Há, na verdade, uma parte massiva do registro geológico que está ausente, cerca de 1 bilhão de anos para ser exato. As principais teorias sugerem que, desde que a parte que está ausente é a superfície entre a areia tapate e as rochas metamórficas do desfiladeiro granítico, este é um período da história do mundo conhecido como Terra Bola de Neve. Durante esse tempo, quase todo o planeta estava coberto de gelo. Quando os glaciares se movem, tendem a erodir sedimentos e arrastá-los para longe das rochas subjacentes, o que poderia explicar como tanta rocha foi deslocada e não está mais presente onde seria esperado. Número 18. Caverna dos Domes. No Grand Canyon há apenas uma caverna oficial aberta ao público, conhecida como Caverna dos Domes. Trata-se de uma rede de cavernas subterrâneas extremamente interessante para quem gosta de caminhadas e exploração em locais escuros. A entrada principal é uma caminhada até o sistema de cavernas perto da área de Horseshoe Mesa, no final da trilha de Grandview. Não apenas a caverna em si é interessante, como a caminhada até lá afasta você das áreas mais movimentadas do parque, oferecendo vistas ainda mais espetaculares. Há uma antiga caverna de mineração com cúpulas de calcário que foram erodidas ao longo de milhões de anos. A caverna é seca, escura e assustadoramente silenciosa. E as assinaturas riscadas na parede da caverna adicionam um elemento intrigante. Essas são, na verdade, as marcações de visitantes do século XX. Hoje em dia, você é encorajado a deixar sua marca em um livro de visitantes, em vez de na parede da caverna. Número 17. Fósseis de Nautiloidea. O próximo item antigo é um fóssil de Nautiloidea enrolado, descoberto na formação Kaibab, no Grand Canyon. Encontrar uma criatura marinha em terra pode parecer estranho, mas a área mudou bastante nos 270 milhões de anos, desde que a criatura estava viva. A área onde o fóssil foi descoberto está coberta por calcário, formado durante uma época em que o Grand Canyon estava coberto por um mar raso. Esta criatura era um parente distante dos cefalópodes modernos, como lulas, e teria vivido no fundo do mar, usando seus tentáculos para capturar presas. Este é um espécime conhecido como holótipo, o que significa que foi usado para identificar e descrever uma nova espécie. Número 16. Figurinhas de galho dividido. Voltando a 1933, uma série de descobertas foi feita em várias cavernas pelo Grand Canyon. Estas são as figurinhas de galho dividido, que são realmente muito antigas. Geralmente feitas a partir de um único galho que foi dividido, daí o nome. Estas formas são frequentemente bastões de salgueiro, que são dobrados e moldados em formas intrincadas para criar figuras de animais. Existem vários designs diferentes encontrados em todo o Grand Canyon, mas os mais típicos são aqueles em forma de cervos ou ovelhas de chifres grandes. Ocasionalmente, há peças que foram moldadas para se assemelhar a lanças. Essas figuras foram encontradas em 15 cavernas diferentes pela região.
e foram datadas de 2.000 a 4.000 anos atrás. Elas oferecem uma visão sobre as pessoas que viveram na área no passado e algumas das maneiras como viviam. Seriam esses brinquedos? Ou talvez fossem peças de arte ou usadas para fins religiosos? O que você acha? Número 15. Mina de urânio. Se nada do que apresentei até agora sobre as descobertas no Grand Canyon te assustou, talvez este próximo tópico cause alguma preocupação. Esta é a alarmante tendência da mineração de urânio em uma região que não é apenas uma das mais extraordinárias paisagens geológicas possíveis, mas também é lar de pelo menos 11 tribos nativas americanas e é, literalmente, um parque nacional. Sim, a mineração de urânio, aquele material extremamente radioativo usado na produção de energia nuclear e armas nucleares, está sendo realizada ao redor dos limites do parque. O problema com o urânio e sua poluição é que ele não se importa com fronteiras quando está vazando para a Terra ou contaminando o suprimento de água, causando danos a longo prazo ao ambiente natural, sem mencionar as pessoas e aos animais que vivem lá. O Serviço do Parque Nacional do Grand Canyon está trabalhando para manter a mineração de urânio fora do próprio parque. Você pensaria que este lugar, pelo menos, teria um grau de proteção contra esse tipo de atividade, mas o dólar e sua ganância associada não conhecem limites. A mineração de urânio perto do Grand Canyon começou na década de 1950 em um local conhecido como Mina Orphan, que fica a apenas 3 quilômetros da vila do Grand Canyon, e houve nada menos que 8 minas de urânio ao redor do Parque Nacional do Grand Canyon, uma das quais ainda está em operação hoje e ameaça contaminar as nascentes dentro do Grand Canyon. Grandes esforços estão em andamento para tentar proteger essa região do impacto devastador da mineração de urânio. Agora há uma lei que impede que novas reivindicações de mineração sejam estabelecidas, mas minas que já possuem direitos existentes válidos podem continuar operando. É um negócio arriscado, mas esperançosamente os esforços contínuos para proteção eventualmente tornarão a mineração de urânio ilegal em toda a região. Número 14. Hotel Caverna do Grand Canyon. Uma estadia no Hotel Caverna do Grand Canyon, no Arizona, é diferente de qualquer outro quarto de hotel em forma de caixa chata na Terra. Este lugar tem uma suíte que reivindica ser o maior, mais profundo, mais escuro e mais silencioso motel do mundo inteiro. Uma afirmação ousada, mas provavelmente verdadeira. Este quarto de hotel tem mais de 65 milhões de anos e está localizado a 67 metros abaixo da superfície da Terra. Quão incrível está! Esta é a maior caverna seca nos Estados Unidos e, se você reservar este quarto em particular, terá tudo para si mesmo. As cavernas foram formadas há 65 milhões de anos, a partir do calcário, quando o Grand Canyon era o local de um antigo mar que cortava a América do Norte. Este lugar foi um ponto de parada destacado na antiga Rota 66 e foi projetado para ser um destino turístico. Eles realizam passeios pela caverna subterrânea, além de quartos de hotel e a oportunidade única de passar a noite na própria caverna. Mas o que você acha? Gostaria de dormir em uma caverna ou seria tudo um pouco assustador demais? Número 13. Petróglifos do Canyon Horseshoe. Embora o Horseshoe Canyon esteja, na verdade, em uma área a oeste do Rio Verde e ao norte do Parque Nacional de Canyonlands em Utah, não no Grand Canyon, ainda é interessante mencionar. Esses são os petroglifos e pictogramas do Canyon Horseshoe. Na verdade, esse tipo de arte rupestre é tão conhecido na área que tem sua própria categoria, conhecida como arte rupestre do estilo Barrier Canyon. Esses petróglifos, que são arte feita na superfície de uma rocha removendo camadas por arranhões, escolha e de outras formas, têm sido uma parte do Canyon Horseshoe desde pelo menos 9.000 a.C., quando índios paleo eram conhecidos por caçar grandes mamíferos na área. Há evidências de que os povos indígenas caçavam mastodontes e mamutes em toda a região do sudoeste. Acredita-se que os povos nativos americanos viveram no Canyon até cerca de 1300 d.C. A principal área onde os petroglifos são encontrados é a parte do Canyon conhecida como a Grande Galeria. Aqui, as imagens são bem preservadas e numerosas. O painel de arte tem cerca de 60 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. E a arte retrata principalmente figuras humanas que são do tamanho da vida e têm até 2 metros e 13 centímetros de altura. Número 12. Preguiça gigante de Shasta.
Uma preguiça gigante pode não soar como o animal mais aterrorizante, afinal essas criaturas são frequentemente retratadas como ilustrações fofas em cartões de felicitações e roupas de bebê, certo? Bem, o Megatherium era muito menos fofo e mais um carnívoro colossal. Então esqueça o que você pensa que sabe sobre preguiças por um momento. Cerca de 5 milhões de anos atrás, havia um tipo muito particular de preguiça terrestre que vagava pela América do Sul. Estas preguiças eram até 10 vezes o tamanho das preguiças de hoje e podiam pesar até 3.687 quilogramas. Elas também andavam sobre as pernas traseiras como os humanos e são os maiores mamíferos bípedes que já viveram. Embora não fossem estritamente carnívoras, a forma geral e a estrutura do Megatherium sugerem que provavelmente caçavam outros animais, além de coletar alimentos em seus habitats. Embora algumas preguiças terrestres extintas tenham crescido tanto quanto elefantes, há evidências de preguiças terrestres ligeiramente menores que habitavam o Grand Canyon. Estas eram as preguiças gigantes de Shasta, que viviam lá durante a última era glacial. O Grand Canyon era mais frio e úmido do que é hoje e estava cheio de vegetação, o que teria sido uma coisa boa para tal herbívoro maciço. Crânios dessas criaturas foram descobertos em cavernas, e também foram encontrados pedaços de pelo e até mesmo fezes de preguiça que ainda estão fedendo hoje. A caverna é seca e mantém uma temperatura estável, o que permitiu que essas coisas permanecessem notavelmente bem preservadas por até 11 mil anos. Estranho, não é? Número 11. Pseudoescorpiões. Entre 2005 e 2007, pesquisadores estavam estudando o material em uma caverna na parte norte do Grand Canyon quando encontraram um casal de criaturas tipo escorpião que pensavam ser novas ou pelo menos não documentadas até aquele momento. Levou mais 7 anos de estudo rigoroso para poder determinar que eram de fato uma nova espécie, mas não eram escorpiões no verdadeiro sentido. Eram, na verdade, pseudoescorpiões, porque, embora se parecessem com escorpiões, não tinham a cauda com o ferrão venenoso que caracteriza essas espécies. Em vez disso, essas criaturas que vivem em cavernas têm suas partes venenosas nos pinças. Elas também são adaptadas à escuridão a tal ponto que não têm olhos. É assustador e ainda perigoso, mesmo que sejam minúsculas. Elas medem apenas 5 centímetros de comprimento e mesmo assim você não gostaria de pisar em uma caverna escura, não é mesmo? Número 10. Rã leopardo de Shirva. Esta espécie de rã é conhecida por seu padrão distintivo de manchas, daí o nome leopardo. Essas rãs podem ser encontradas em todo o sudoeste dos Estados Unidos, incluindo o Grand Canyon, e foram descobertas pela primeira vez nas montanhas Shirva do Arizona no final de 1800. Hoje em dia, essa espécie é considerada vulnerável à extinção, pois seus suprimentos de água estão se tornando mais escassos e as secas estão se tornando mais comuns. Seu habitat está ameaçado e há um tipo de fungo que está destruindo seu ambiente natural em lagoas e nascentes e outros espaços de água doce. Na verdade, essa rã, embora outrora comum em toda a região, agora está ausente de 80% de seus habitats conhecidos anteriormente. Bem, o pequeno sapo verde com manchas não é o que deveria nos assustar. A falta dele onde uma vez prosperou é, no entanto, uma perspectiva aterrorizante para o futuro de toda a vida na Terra. Número 9. Vila Supai. Uma das comunidades mais remotas de todos os Estados Unidos, a Vila Supai está dentro da reserva indígena Havasupai, no Grand Canyon do Arizona. Esta pequena comunidade nativa americana só pode ser alcançada a pé, a cavalo ou talvez de helicóptero. Cerca de 200 pessoas vivem na vila, que é a capital da reserva indígena Havasupai. A paisagem na vila e na área ao redor é de tirar o fôlego, com cachoeiras e piscinas azuis, bem como aquelas notáveis formações de rocha vermelha. Embora remota, há oportunidades para turistas visitarem a vila. Eles podem fazer um passeio de mula ou uma caminhada até lá, e é possível pernoitar e desfrutar da extraordinária paisagem e cultura local. Hoje é o dia em que o carteiro está passando por trás de mim. Nas proximidades, também há locais famosos como as cachoeiras Mooney e Havasu. Número 8. E. coli. E. coli são bactérias encontradas no ambiente, em alimentos e nos intestinos de pessoas e animais. ECA. Esses são realmente um grande grupo de bactérias e a maioria delas realmente não fará muito mal. No entanto, algumas são super perigosas e algumas causam infecções do trato urinário.
enquanto outras podem causar pneumonia ou outras doenças respiratórias, e muitas outras lhe darão uma dose de diarreia ou pior. Assim, na maior parte do tempo, as pessoas geralmente querem evitar consumir qualquer coisa que tenha sido contaminada com E. coli, porque pode deixá-las doentes e, às vezes, muito doentes. Um relatório de notícias de agosto de 2023 revelou que bactérias E. coli foram encontradas na água no fundo do canyon, perto de Phantom Ranch, que é a única hospedagem localizada no fundo do canyon. Quero dizer, ninguém quer encontrar E. coli em lugar nenhum, mas me chame de antiquado. Parece que você provavelmente não deveria sair por aí bebendo água que encontra no chão em qualquer lugar, mesmo no Grand Canyon. Então você sabe, ferva qualquer água que você tirar de uma poça ou o que quer que seja. Provavelmente a presença de E. coli na água também indica a presença de fezes nessa água. Então você sabe. Número 7. Pegadas semelhantes às de salamandras. Os fósseis mais antigos encontrados no Grand Canyon têm entre 1.200 e 2 milhões e 740 milhões de anos. Esses são chamados estromatólitos, que são criados no calcário por bactérias fotossintetizantes conhecidas como cianobactérias. Mas também há muitos outros fósseis que mostram a progressão da evolução da vida na Terra ao longo de milhões e milhões de anos nesta parte extraordinária do planeta. A arenito coconino em todo o canyon foi formado quando o vento sobre as dunas de areia, cerca de 275 milhões de anos atrás, depositou a areia e a formação rochosa começou. Essas camadas de rocha agora têm algumas das áreas mais densamente cheias de fósseis. Por exemplo, há pegadas semelhantes às de lagartos e salamandras, e para alguns isso tem dado aos criacionistas um motivo para se animarem. Eles adoram argumentar que sabem tudo sobre ciência e se intrometem alegremente em coisas que eles desaprovam, sabe? Como a formação de rochas ao longo de milhões de anos, se puderem dizer que foi por causa de Noé e do dilúvio. Então, inexplicavelmente, eles acham que essas pegadas só poderiam ter acontecido após o dilúvio, quando a areia estaria úmida, porque não há outra maneira de umedecer a areia além dos meios de um dilúvio bíblico. Não poderia ser possível que a área do Grand Canyon fosse diferente no passado, e tivesse um mar interno, e que as rochas ainda não estivessem formadas. Essas pegadas, portanto, não poderiam ter sido feitas 270 milhões de anos atrás. Deve ter sido apenas 6.000 anos atrás. E eles caminharam para cá muito rapidamente depois de saírem da Arca na Turquia, porque você sabe que toda a vida que andava sobre a Terra foi exterminada, exceto aquelas que Noé salvou na Arca. Então, tudo parece completamente razoável agora, não é? Quem realmente precisa da ciência de qualquer maneira? Número 6. Ossos de guepardo americano. Durante a última era glacial, o Grand Canyon estava cheio de criaturas. A área era relativamente amena em termos climáticos e, como tal, era uma área verdejante rica em vida vegetal, atraindo herbívoros e, com todos os herbívoros andando por aí, também havia muitos predadores à espreita em busca de sua próxima refeição. Uma dessas espécies predatórias era o agora extinto guepardo americano. Esses grandes felinos, na verdade, foram extintos no final da era Pleistoceno. Uma descoberta nas cavernas do Grand Canyon foi feita por cientistas que estavam revisitando alguns ossos que anteriormente haviam sido rotulados como pertencentes a pumas. Acontece que esses ossos eram, na verdade, de guepardos americanos, e, em vez de terem expirado nas cavernas, parece que eles provavelmente encontraram seu fim em outro lugar, e seus velhos ossos foram arrastados para as cavernas por outros animais que os haviam saqueado. Número 5. Templo de Vishnu. Este é um cume com elevação de 2.301 metros no Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, nomeado de forma um tanto incongruente, em homenagem à divindade hindu Vishnu, o Redentor do Universo. Foi dado esse nome por um homem chamado Clarence Dutton, em 1880. Este foi o início da nomeação de montanhas no Grand Canyon após deuses mitológicos. E a montanha foi nomeada assim porque Dutton disse que achava que parecia a forma de uma pagoda. Ainda parece incongruente, mas tudo bem. O cume é composto pelo arenito coconino que já vimos muito hoje, e pelo calcário caibabe como rocha de cobertura. Dependendo de como você olha, pode parecer uma pirâmide natural ou talvez até uma pagoda, se você realmente quisesse que fosse. Mas o que você acha? Qual você acha que seria um bom nome para isso? Vá em frente e deixe-me saber suas opiniões na seção de comentários abaixo, se quiser.
Número 4. Arenito coconino. Bem, ele apareceu repetidamente de uma forma ou de outra ao longo da lista de hoje, então vamos dar a essa rocha sua própria seção, certo? O arenito coconino é a formação rochosa que recebe o nome do condado de Coconino, no Arizona, onde está situada. A formação geológica, na verdade, se estende por todo o Planalto do Colorado, pelo Arizona, pelo noroeste do Colorado e por Utah e Nevada. Esse tipo de rocha pode ser visto vividamente dentro do Grand Canyon, onde aparece como uma camada de penhasco branco formador na rocha. Pode variar em espessura em toda a área devido a outras variações nas características da geologia. Impressões na areia. É assim que parece na areia, por exemplo. Aparece com apenas 19 metros e 81 centímetros de espessura na parte ocidental do Grand Canyon, mas tem até 183 metros de espessura na parte central do Canyon, e em seguida, afina novamente no leste para apenas 17 metros e 37 centímetros de espessura. A rocha é composta de areia fina feita de grãos de quartzo e uma pequena quantidade de potássio e feldspato. Esse tipo de rocha começou a se formar há cerca de 275 milhões de anos atrás e é uma das maneiras pelas quais a história geológica e natural do Grand Canyon foi mais prontamente visualizada. A rocha preservou muitas características estruturais, como trilhas de fósseis, como já vimos, e marcas de ondulação, bem como manchas de chuva e depósitos de dunas de areia. Quem diria que um grande pedaço de rocha antiga poderia ser tão interessante? Número 3. Vandalismo no Grand Canyon. Por que alguém iria querer sair por aí vandalizando um tesouro nacional? Isso está além de mim, mas onde quer que você vá, sempre há idiotas e, por algum motivo, muitos deles parecem ser incapazes de se controlar. Esses dois tolos foram flagrados por uma câmera quando decidiram que deveriam escrever nas rochas sagradas do Moran Point, na beira do mirante do Canyon. Talvez eles tenham lido mal o nome e pensado que era um convite para os idiotas irem em frente e fazerem suas coisas. Na verdade, o Moran Point foi nomeado em homenagem a Thomas Moran, um artista que pintou paisagens do oeste dos Estados Unidos no século XVIII. De qualquer forma, esses dois idiotas logo se tornaram o assunto de uma reportagem de notícias na qual foram acusados de desfigurar um monumento nacional e se tornaram os cabeças da estupidez. Número 2. O monstro de Mogollon. Bigfoot, ou Sasquatch, é uma criatura lendária e incrivelmente tímida que se diz habitar áreas selvagens remotas, principalmente na América do Norte. Bigfoot é descrito como um ser grande, semelhante a um macaco, e por algum motivo essa criatura capturou a imaginação das pessoas por séculos. Inúmeras supostas aparições, pegadas e fotografias borradas, e elas sempre estão borradas, mesmo agora com toda essa tecnologia HD que temos, alimentaram o debate contínuo sobre sua existência. Embora a ciência convencional descarte a criatura como um produto do folclore e identificações erradas, os crentes argumentam que as vastas áreas selvagens inexploradas fornecem amplos esconderijos para tal criatura, o que é um argumento razoavelmente convincente. Eles variam de cerca de 2 metros e 43 centímetros a 2 metros e 43 centímetros de altura. No entanto, as pessoas dedicaram suas vidas à busca por Bigfoot, e ainda assim, o mito permanece bem, simplesmente um mito. Pode ser que esta seja a criatura mais tímida de todas, ou, odeio decepcioná-lo, pode ser tudo um monte de besteiras velhas. Mas vá em frente e tenha todas as suas opiniões sobre Bigfoot, e essa imagem granulada e borrada, se quiser. Este é o monstro de Mogollon, também conhecido como Bigfoot do Arizona. Disse que tem mais de 2 metros e 13 centímetros de altura, e foi relatado ter olhos vermelhos e ser coberto por pelos longos pretos ou castanho avermelhados e ser muito, muito fedido. O Bigfoot do Arizona foi supostamente visto ao longo da crista de Mogollon, daí de onde vem o apelido da criatura. Número 1. Sítios arqueológicos. O Grand Canyon é um lugar que é lar de massas e massas de história. Não é apenas o local de descobertas geológicas extremamente significativas, mas também é o local de muitos sítios arqueológicos que dão aos historiadores uma visão sobre a história humana que existia na área. Uma dessas escavações começou em 2008, quando os arqueólogos começaram a cavar em 2 sítios que estavam localizados ao longo do Rio Colorado. Ao longo de 3 anos, eles desenterraram uma grande quantidade de evidências de habitação humana ao longo do corredor do Rio Colorado no Grand Canyon. De fato, eles encontraram evidências que sugerem que a área havia sido habitada por até 6 grupos distintos
e muito diferentes de pessoas ao longo de um período de 3.500 anos. O Canyon continua a revelar mais sobre nossa própria história humana, bem como as histórias maiores do mundo natural ao nosso redor. É um lugar único que pode nos ensinar muitas coisas sobre a vida vasta e incrível em nosso planeta. Essa é a exploração de hoje no Grand Canyon e suas muitas descobertas. Quais dessas descobertas incríveis mais lhe interessam? Compartilhe todos os seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Deixe o like e inscreva-se se tiver gostado do vídeo. Cuidem-se, pessoal!